Herédia, Americanas, vamos com ela? Vamos falar desse caos que entregou hoje à Justiça do Rio de Janeiro uma lista, com todas as dívidas. A empresa declarou que deve mais de 41 bilhões a quase 8 mil credores. Como é que esses credores dormem, hein? É isso que a gente fica pensando. A apuração desses números, aliás, segundo a apuração da Raquel Landim, mais da metade da dívida é com bancos. A Thaís Herédia explica isso pra gente, ou seja, você tem os credores, você tem desde fornecedores e também os bancos que vão querer receber esse dinheiro. Olha, bom, primeiro, super apuração aqui da nossa querida Raquel Landim, que está muito em cima desse caso da Americanas, e tem a lista que já está no nosso site, inclusive, a lista dos maiores devedores, desses credores apresentada pela Americanas. Vou aqui para o nosso telão para dividir com vocês os números que foram apresentados à Justiça. Elisa, olha lá. Deutsche Bank, 5 bilhões e 200 milhões de reais, aparece como o maior credor. Aqui nós estamos dividindo com vocês os dados fornecidos pela Americanas. A empresa entregou isso à Justiça. Daqui a pouco eu venho com o outro lado aqui, porque já tem resposta de algumas dessas instituições. BTG Pactual, 3,4 bilhões declarados aqui pela Americanas. Aqui tem uma inconsistência, já abusando do trocadilho, porque o próprio mercado esperava que fosse menos de 2 bilhões de reais. Era ali um valor que o BTG já vinha, inclusive, compartilhando com o mercado. Outro valor que chamou a atenção, Banco Votorantim, está aqui na lista da Americanas, 3,3 bilhões de reais. O valor total das dívidas com os bancos dá pouco mais de 22 bi, segundo a Americanas, e o valor total das dívidas, 41,2 bilhões de reais. Não é só com o banco, é com várias outras empresas, com empresas, inclusive, prestadoras de serviços. Vamos dar uma olhada aqui na outra tela, a natureza das dívidas, que era a outra obrigação que a Americanas tinha que cumprir nessa apresentação dessa etapa do processo de recuperação judicial. Então, ela tem dívida com bancos, com empresas de tecnologia, software e prestação de serviços e também de equipamento, fabricantes e fornecedores, aqueles que vendiam através da Americanas, editorias de livros, funcionários, ou seja, tem dívida trabalhista, órgãos públicos, estados e municípios. Esses números que a Raquel traz para a gente chamam a atenção ali por um dado seguinte: tem banco público na lista dos credores da Americanas, mas eles têm uma parcela muito menor do que os outros bancos apresentaram. Aqui a inconsistência está no seguinte: eu conversei agora há pouco com o Carlos Daltoso, que é analista de empresas da Eleven Financial. Ele disse: Thaís, essa lista mais confundiu do que esclareceu. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Deutsche Bank, se a gente puder espelhar de novo a lista dos bancos, o Deutsche Bank, que é um banco alemão, disse a Bloomberg que não deve 5 bilhões de reais, que não tem esse crédito contra Americanas, ou seja, não reconheceu isso, disse: olha, nós não temos. A Americanas não tem essa dívida com a gente. O Banco BV, o Votorantim, soltou um comunicado dizendo: não, nossa dívida não é de 3 bilhões, como eles botaram lá. A dívida deles com a gente é de 246 milhões de reais. Então, segundo o Daltoso, há uma preocupação aqui do que realmente, se a Americanas tem essa conta lá, de acordo, depois de ter passado um dobrado aí com a inconsistência contábil total do balanço. Será que ela sabe exatamente para quem ela deve e quanto? E a natureza da dívida também está clara? Então, segundo o Daltoso me dizendo, é isso, assim, mais confundiu do que esclareceu, ou seja, vem aí cenas dos próximos capítulos. É muito dinheiro, hein? Imagina, as dívidas são todas mais de 1 bi, né? Nenhuma, pelo menos com os bancos que aparecem ali, nenhuma é abaixo de 1 bilhão. Só para ter uma ideia, o valor de mercado da Americanas era de 11 bilhões de reais antes da crise, de 9 de janeiro, e hoje vale menos de 1 bilhão. Herédia, obrigada, hein?